A gente sabe que a parte de gestão ela é muito importante no mundo dos fundos imobiliários, porque você está usando muito o termo aí, inteligência, dados, a gestão também tem que usar de alguma forma, né? E ela, inclusive, usa a sua plataforma, né? Enfim, eu acho que isso é muito importante. E eu queria explorar dois pontos: o gestão de locações, o quanto é importante os cotistas dos fundos acompanharem as decisões de investimentos dos gestores também de locações, ver se realmente aquele gestor está conseguindo repor o locatário com uma certa celeridade. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, a gestão ativa de reciclagem de portfólio. Como reciclar um portfólio logístico, uma vez que você está num mercado em crescimento, né? Porque assim, a reciclagem normalmente ela surge depois que você já atingiu um certo grau de amadurecimento, mas tem uma avenida tão grande ainda pela frente. Será que os gestores de fundos imobiliários de logística vão conseguir fazer uma gestão de portfólio assim de reciclagem ativamente pelos próximos, sei lá, 3, 4, 5 anos? Nossa, duas excelentes perguntas, assim. Vamos lá pela primeira, né? Então, em relação à gestão de locações, né? É muito importante, porque o imóvel ele não aluga sozinho. E você deixar na mão de terceiros para alugar é um pouco preocupante, porque você pode estar na mão de terceiros, como todo o mercado pode estar usando o mesmo player para fazer as locações e você acaba perdendo oportunidades. Então, eu vejo com bons olhos as empresas que mantêm ali uma área comercial e que são ativas, né? Então, usam os dados de forma inteligente, por exemplo, conseguem saber os contratos que estão vencendo na região para poder ofertar o seu imóvel, provocar o broker a fazer um trabalho diferenciado, porque hoje é muito mais do mesmo, né? Então, como pensar diferente para você? O que está acontecendo hoje na logística é que não tem grandes desafios, né? A gente está falando aqui o tempo inteiro. Entregou já quase 100% locado, então você não tem uma vacância tão preocupante que faça você ficar preocupado, mas é importante você, porque alugar barato todo mundo aluga. A gente tem algumas análises que a gente mostra que tem região que está alugando abaixo do que deveria. E aí o que acontece? Isso é a ânsia do gestor em trazer dividendos para o cotista ficar satisfeito, mas o dividendos baixo também não é satisfatório. Então tem regiões que dá para buscar mais locação, dá para subir um pouco mais. É mais trabalhoso, em vez de você alugar em um mês, você vai alugar em 3. Só que isso vai compensar no longo prazo o teu trabalho ali de buscar uma alocação melhor, um inquilino mais forte, com um rating melhor, né? Então, a gestão ativa de locação é fundamental, porque no final do dia, como é que se avalia o imóvel, né? Ah, eu vou comprar aquele ativo. Então, você faz aquela análise do cap rate, né? Quanto que vai me dar de rentabilidade? E o quanto que vai te dar de rentabilidade é o quanto que tem de aluguel vigente, o quanto que ele tem projeção de aumento de aluguel. Então, se você não tem uma gestão boa de contratos de locação, você está depreciando o imóvel, naturalmente por ter contratos abaixo. Cabe ao comprador ou quem fizer a análise daquele portfólio entender que ali tem espaço e arriscar um pouco mais no preço. Mas se você tem contratos abaixo da média, isso é muito prejudicial para o portfólio, para o imóvel, para todo mundo. Então, essa gestão é muito importante. E, de novo, eu insisto, trabalhar com a gestão ativa. Empresas patrimonialistas que estão fora de fundos imobiliários sempre têm as suas equipes de 2, 3, 4 pessoas que ficam provocando os brokers, fazendo toda a gestão ativa. Eu pergunto aqui, deixo no ar a pergunta, né? O quanto você vê o marketing desses fundos imobiliários, os imóveis que estão disponíveis, aonde que eles estão disponíveis, como é que a gente acha isso, como é que a gente olha o trabalho da gestão, se a gente não ficar ali atrás das lives que vocês fazem, ou ficar ali lendo o relatório gerencial e ficar provocando a indústria, isso não chega, né, para nós. Então, a gente precisa ter um pouco mais de um trabalho mais ativo para ajudar toda a cadeia. Então, meu ponto é, gestão ativa nas locações é bom para todo mundo. Agora, em relação a portfólio e reciclagem de portfólio, quando a gente fala que os fundos estão muito alocados em imóveis a mais, você começa a ter, normalmente você vai reciclar o portfólio quando você está com um imóvel um pouquinho mais antigo, com contratos ali um pouco mais fracos, você está vendo oportunidade ali de ganho, porque você pagou mais barato e você já teve a valorização do imóvel, você vai vender aquilo para desenvolver ou comprar um ativo. Só como a gente tem um estoque tão limitado, essa reciclagem fica muito restrita, né? Então, quem eu vejo
fazendo reciclagem. Por exemplo, um player muito grande, GLP. GLP vem vendendo muitos ativos antigos e reciclando o portfólio dela, mas não é um fundo imobiliário. Só estou dando um exemplo. Então, os fundos eles já estão alocados. Então, é muito difícil a gente ver um fundo hoje fazendo esse movimento de reciclagem num curto espaço de tempo, visto que ele já tem os melhores ativos, não faz sentido. E outro ponto, né? Você tem duas principais frentes, né? Você tem os fundos imobiliários e você tem os desenvolvedores. O desenvolvedor sempre vai estar desenvolvendo coisa nova. E os fundos já estão com coisas novas na mão. Então você não tem muito esse espaço. O que está tendo hoje são esse aumento de captação para comprar novos portfólios e não reciclar o portfólio antigo dos fundos. Então a gente vai ver esse movimento de reciclagem daqui a 5, 6, 7 anos. Agora no curto não tem muito espaço. Ainda tem alguns imóveis mais antigos que aí não cabe assim. Isso é estragar um pouco aquela orquestra que está ali tão coordenada, né? Porque quando você tem ativos de alto padrão, você começa a colocar ativos de baixo padrão, isso mexe no todo, né? Você mexe no valor patrimonial, mexe na gestão, mexe no valor médio de dividendos, etc, etc. Então, os fundos estão fazendo um trabalho de manter ativos de boa qualidade, só que você não tem muito ativo de boa qualidade à venda, você tem em desenvolvimento. Então, você pega o próprio BTG, comprou ali em Franco da Rocha, da Zover, que tem o Meli como inquilino já, né? Tinha comprado a primeira tranche, 120 mil, comprou mais a segunda tranche agora, num ativo que está em desenvolvimento, que não é comum, né? Antigamente os fundos compravam só ativo performado, mas ele já comprou um risco de obra calculado, porque a Zover é uma empresa com muita qualidade, tem background, e já tem o Meli como inquilino num contrato longo, né? Então você vê que esse é o movimento que os fundos estão fazendo, eles estão aumentando, a captação está acontecendo, tem gente entendendo que juros de 15% não é eterno, só que os dividendos, as locações e a valorização do imóvel, ela é constante, quando você tem um bom trabalho. Então, os fundos não estão tendo muito problema para captar, estão tendo problema para alocar. Então, a gente não vê muito esse problema no bom sentido, né? E aí a gente vê esses movimentos que o BTG fez, no meu ponto de vista, um movimento, um golaço, né? Pegar aqui Mercado Livre, um ativo novo em construção, que já vai ser entregue agora em 2026, esse é o movimento que a gente está vendo. Então, de reciclagem fica mais restrito, é muito mais comum nos escritórios.